como a Igreja Batista Reformada de Araguaína é governada? Como se dá o governo bíblico de uma igreja? Nós entendemos que uma igreja é governada por Deus. Acima de tudo e de todos, a igreja tem um rei. Nesse sentido, a igreja é uma monarquia. Cristo é o rei da igreja. Cristo é aquele que derramou o seu sangue para comprar o seu povo, para governar o seu povo, para governar a sua igreja. A igreja tem um dono. Esse dono não são os pastores, esse dono não são os membros, esse dono é o Senhor Jesus Cristo, aquele que derramou a sua própria vida na cruz do Calvário para comprar, para pagar o preço pelo seu povo. E como esse rei governa a sua igreja? Como Cristo governa a sua igreja na prática? Cristo governa a sua igreja de duas maneiras. Primeiro, por meio dos pastores. Deus instituiu pastores na igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo levanta e dá dons aos homens para que esses homens se tornem pastores. E na Bíblia, todas as igrejas são governadas por mais de um pastor. A Bíblia sempre fala de presbíteros, de pastores no plural. A igreja de Éfeso tinha pastores. Paulo ordena a Tito que em cada igreja ordene presbíteros no plural. Então, o governo bíblico que nós entendemos é um governo da igreja onde pastores no plural governam a igreja. Um conselho de pastores. São eles que debatem os assuntos da igreja, são eles que votam entre si os temas que devem ser tratados na vida da igreja, e a igreja, então, é governada por Deus por meio dos pastores. Mas os pastores não fazem o que bem entendem, ou pelo menos não deveriam fazer. Por mais que alguns pastores se imaginem como reis, eles não são reis. Só há um rei na igreja, como eu disse, e esse rei é Cristo. Os pastores devem agir em submissão à palavra de Deus, em submissão às Escrituras Sagradas, e eles devem governar em nome de Deus, em nome da vontade de Deus, não em nome da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, mas governarem para a glória de Deus. Além dos pastores, Deus governa a sua igreja também por meio dos membros. Todos os membros participam em alguma medida do governo da igreja. Por exemplo, são os membros que elegem e reconhecem os pastores. São os membros que aceitam novos membros no corpo da igreja, na membresia da igreja. Também são os membros que votam para que outros membros sejam excluídos e retirados da membresia da igreja. Os membros também podem votar em questões orçamentárias, em aquisição de patrimônio e venda de patrimônio e outros assuntos. Então perceba que a igreja é uma mistura de governos. Há um rei, e nesse sentido ela é uma monarquia, porque Cristo governa a igreja, e também a igreja, em um sentido, é uma aristocracia. Há um grupo que governa, o grupo de pastores. Mas a igreja também tem um aspecto que se parece com uma democracia, quando os membros votam para eleger os pastores, para eleger os diáconos, para receber novos membros e em outros assuntos. É assim que nós entendemos que a igreja deve ser governada. Cristo é o rei e a sua monarquia deve se manifestar por meio de um conselho de pastores e por meio da membresia, onde todos eles juntos agem, votam e decidem em nome de Deus, submissos à palavra de Deus. Então a igreja não vota o que quer, não decide o que quer, ela vive de acordo com a palavra de Deus. É assim que nós entendemos que Deus deve governar a sua igreja.